No coração do levante, onde a poeira dos séculos repousa sobre as pedras antigas e as narrativas de fé se entrelaçam com os registros da história, a figura de Jesus de Nazaré emerge como um ponto de convergência de crenças e análises. No outono de 2023, a contínua exploração dos artefatos e documentos do primeiro século do guardados em instituições como o Museu de Israel e a Biblioteca Vaticana, reacende o debate sobre o evento central da fé cristã, a ressurreição. Longe de buscar uma prova irrefutável, no sentido científico moderno, esta investigação se propõe a mergulhar no contexto histórico, arqueológico e textual que moldou as narrativas e as crenças em torno desse acontecimento transformador. Os registros oficiais do Império Romano, embora frequentemente lacônicos sobre os detalhes da vida nas províncias distantes como a Judéia, oferecem ancoragens históricas cruciais. A já mencionada Pedra de Pilatos, descoberta em 1961 nas ruínas de Cesareia Marítima e detalhada no relatório da Israel Exploration Society no ano seguinte, não apenas confirma a existência e o título de Pôncio Pilatos como prefeito da Judéia durante o período crítico, mas também sublinha a estrutura administrativa romana que governava a região. Segundo as análises epigráficas de estudiosos como Gesa Alföldi, publicadas em Römische Inschriften, Neufunde, Neulesungen und Neudeutungen, 2004, a inscrição é um testemunho direto da presença e da autoridade romana, um pano de fundo essencial para os eventos descritos nos evangelhos. Paralelamente às narrativas dos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, cuja datação consensual entre os estudiosos, como defendido por John P. Meyer em sua obra monumental A Marginal Jew Rethinking the Historical Jesus, 1991, as situa entre as décadas de 60 e 80 do primeiro século, apresenta um relato coerente da vida, ministério, paixão e os primeiros relatos da descoberta do túmulo vazio e das aparições de Jesus após a crucificação. Embora imbuídas de significado teológico, essas narrativas são também documentos primários do período, refletindo as crenças e as tradições das primeiras comunidades cristãs. A menção de Cristo nos Anais de Tácito, escrita por volta de 116 d.C., como já citado, reforça a historicidade da figura de Jesus e de sua execução sob as ordens de Pilatos. A referência de Tácito, um historiador romano de renome, embora tardia, é significativa por sua origem não cristã, atestando a notoriedade de Cristo e de seus seguidores em meados do primeiro século. A tradução de Church e Brodribb, amplamente utilizada, torna acessível este importante testemunho histórico. Para compreender o contexto do sepultamento e da subsequente alegação de um túmulo vazio, o estudo das práticas funerárias judaicas do primeiro século é indispensável. As extensivas pesquisas arqueológicas lideradas por estudiosos como Rachel Hashlili, detalhadas em sua obra Jewish Funerary Customs, Practices and Rites in the Second Temple Period, 2005, revelam a importância dos túmulos em cavernas ou escavados na rocha, a prática de envolver os corpos em linho e o período de luto e visitação aos túmulos. As escavações em locais como Bet Shearim e as necrópolis de Jerusalém fornecem evidências tangíveis dessas práticas. As descobertas no túmulo de Talpiot, embora controversas em sua possível ligação com a família de Jesus, ilustram o tipo de sepultura familiar comum na Jerusalém do primeiro século. O relatório inicial de Amos Kloner, A Tomb with Inscribed Ossuaries in the Talpiot East Quarter of Jerusalem, 1996, descreve um túmulo com vários ossuários, alguns com inscrições que foram interpretadas de maneiras diversas.
Independentemente da sua ligação com Jesus, o túmulo exemplifica as práticas de sepultamento da elite judaica da época, oferecendo um contraste com a descrição de um túmulo novo usado para Jesus. A análise das cartas de Paulo, que precedem os evangelhos em algumas décadas, oferece um vislumbre das crenças centrais do cristianismo primitivo. Em sua primeira carta aos Coríntios, escrita por volta de 55 d.C., Paulo enfatiza a ressurreição de Cristo como fundamento da fé, listando testemunhas oculares e argumentando sobre as implicações teológicas e soteriológicas desse evento. A antiguidade e a centralidade da crença na ressurreição nos escritos paulinos, como analisado por Gerd Ludemann em The Resurrection of Christ, A Historical Inquiry, 1994, são pontos cruciais para entender a gênese do cristianismo. A comparação dos relatos da ressurreição nos 4 evangelhos revela tanto convergências quanto divergências. Enquanto a descoberta do túmulo vazio por mulheres e as subsequentes aparições de Jesus aos seus discípulos são temas comuns, os detalhes específicos sobre quem encontrou o túmulo primeiro, a natureza das aparições e as palavras trocadas variam. Estas variações têm sido interpretadas de diversas formas pelos estudiosos, desde a existência de diferentes tradições orais e testemunhais, até a adaptação das narrativas para diferentes públicos e propósitos teológicos. O já citado estudo de Raymond E. Brown, The Death of the Messiah, oferece uma análise minuciosa dessas diferenças. O livro de Atos dos Apóstolos, tradicionalmente ligado ao Evangelho de Lucas e datado de meados do 1º século, narra a propagação da mensagem da ressurreição e o crescimento da igreja primitiva. As pregações dos apóstolos, centradas na ressurreição de Jesus como prova de sua messianidade e vitória sobre a morte, são um tema recorrente. A historicidade dos eventos narrados em Atos tem sido objeto de debate, com alguns estudiosos enfatizando sua natureza teológica e outros buscando paralelos históricos e arqueológicos para corroborar seus relatos. A obra de Martin Hengel, Acts and the History of Earliest Christianity, 1979, oferece uma análise aprofundada do contexto histórico de Atos. Além das fontes textuais, a arqueologia continua a fornecer insights sobre o ambiente em que o cristianismo primitivo se desenvolveu. As descobertas de sinagogas do 1º século, como a de Cafarnaum e a de Magdala, as casas romanas em Jerusalém e os artefatos religiosos da época ajudam a reconstruir o cenário social e religioso da Judéia. Embora nenhum artefato arqueológico possa provar a ressurreição em si, eles iluminam o mundo em que as crenças sobre ela surgiram e se espalharam. A análise da evolução do conceito de ressurreição no judaísmo, do período do Segundo Templo, também é relevante. Embora as crenças sobre a ressurreição dos mortos variassem entre os diferentes grupos judaicos, fariseus acreditavam na ressurreição, saduceus não. A ideia de uma restauração futura e da vida após a morte estava presente no pensamento judaico. A ressurreição de Jesus foi interpretada por seus seguidores como algo diferente, uma vitória singular sobre a morte que inaugurava uma nova era. Os estudos de N.T. Wright, como The Resurrection of the Son of God, 2003, exploram essa transição de crenças. Diante desse conjunto de evidências, os registros da administração romana, as narrativas dos evangelhos, os testemunhos de historiadores da época, a compreensão das práticas funerárias, os primeiros escritos cristãos e o contexto arqueológico e religioso do judaísmo do 1º século, a ressurreição de Jesus Cristo permanece um evento de profunda significância histórica e teológica.
Embora a natureza exata do que ocorreu e a interpretação dessas evidências continuem a ser debatidas e a envolver elementos de fé, a investigação histórica nos permite contextualizar as narrativas, compreender o ambiente em que surgiram e apreciar o impacto duradouro que tiveram na formação de uma das maiores religiões do mundo. A busca por entender a ressurreição não é apenas uma questão de fé, mas também um mergulho fascinante nas complexidades da história antiga e na interação entre crença e evidência. A jornada continua, com cada nova descoberta e cada nova análise, aprofundando nossa compreensão deste evento seminal. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.